Constituição Federal de 88, dos artigos 1 ao 4, e o 5 nós iremos abordar apenas alguns incisos devido à sua extensividade. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a elaboração e a promulgação da Constituição Federal de 88 e como foi a transição do país do regime militar de 1964 a 1985 para a democracia. Esse período ele foi marcado por uma crise econômica e social no início da década de 80, pelo fortalecimento dos sindicatos e os partidos de oposição, e também pela emergência do movimento de Direta Já, que aconteceu ali por volta de 84. As Direta Já exigiam a retomada das eleições diretas. A nova ordem constitucional, promulgada em 5 de outubro de 88, buscou superar os horrores da ditadura militar e a supressão de direitos e garantias individuais, visando a instauração de um Estado democrático de direito. Seja bem-vindo ao Escola Iures Brasil, a sua escola de direito. Se você quiser apoiar o canal, dá um joinha. Aqui na descrição vai ter alguns livros com o meu link de afiliado, se você quiser me ajudar, que foi de onde eu tirei a fonte desse conteúdo que eu estou fazendo esse áudio para você. Então vamos lá. Quais são as características jurídicas desse período? A Constituição de 88 estabeleceu a República Federativa do Brasil e diz que ela é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, se constituindo em Estado Democrático de Direito. Os fundamentos dessa república eles estão listados no artigo 1º e inclui a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana como um valor supremo, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Também aborda o princípio da separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele é consagrado no artigo 2º, que determina a atuação independente e harmônica entre eles. Desse modo, a Constituição prevê as garantias fundamentais no artigo 5º, destacando a legalidade, em seu inciso 2º, pela qual ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. O princípio da igualdade, que está no caput do artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção, o que abrange os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. A inviolabilidade da honra ela é assegurada lá no inciso 10, no artigo 5º, que garante a indenização por dano moral ou material decorrente da sua violação. A inviolabilidade de domicílio, está lá no inciso 11, é regra. Ela admite algumas exceções, como o flagrante delito, o socorro, desastre ou um cumprimento de ordem judicial durante o dia. E o direito de reunião ele é garantido lá no inciso 16, desde que seja pacífico, sem armas e mediante prévio aviso à autoridade competente, sem frustrar outra reunião anterior. E a gente tem uma garantia processual, que é o mandado de segurança, ele está ali no inciso 69 e é um remédio constitucional, residual ou supletivo. Ele é impetrável para proteger direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, contra o ato da autoridade pública ou agente que atue com ilegalidade ou abuso de poder. Já o mandado de segurança coletivo, que está lá no inciso 70 do artigo 5º, ele possui os mesmos requisitos, mas ele altera a legitimidade ativa, permitindo a impetração por partido político com representação no Congresso Nacional, com organização sindical, entidade de classe ou associação. E quais eram os pensamentos jurídicos e escolas inerentes à Constituição Federal de 88? A Constituição ela reflete a concepção jurídica de Hans Kelsen, que institui a ideia da supremacia da norma constitucional. Se coloca no topo da pirâmide normativa, servindo de fundamento de validade para as demais normas infraconstitucionais. A doutrina também identifica a influência da concepção política de Carl Schmitt na classificação das normas como materialmente ou formalmente constitucionais. A organização do poder pauta-se no princípio da separação dos poderes,
que no sistema presidencialista adota o sistema de freios e contrapesos, checks and balance, conforme definido por Montesquieu, permitindo a intervenção recíproca entre os poderes para preservar a harmonia e o equilíbrio. O poder constituinte, derivado e reformador é limitado e condicionado pela existência das cláusulas pétreas, que estão ali no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Antes da gente prosseguir para o que são as cláusulas pétreas, vamos falar um pouco sobre as gerações do direito, para a gente poder entender o porquê existem cláusulas pétreas na nossa Constituição. A consagração dos direitos fundamentais é analisada sobre a ótica das 4 gerações ou dimensões de direito, sendo a primeira geração ligada à liberdade, com direitos negativos. Ela surgiu no século XVIII, com o Estado liberal, abrangendo direitos civis, de propriedade e políticos. Um exemplo, o direito de locomoção. A segunda geração ela é ligada à igualdade, os direitos positivos. Ela surgiu no início do século XX, com o Estado social, focando em direitos sociais, culturais e econômicos. Um exemplo, o direito à saúde, que está ali no artigo 6º. Já a terceira geração ela é ligada à fraternidade, solidariedade, que aborda os direitos difusos e coletivos. Também trata ali de bens indivisíveis, como a paz e o progresso. A quarta geração, conforme Paulo Bonavides, refere-se aos direitos ligados à democracia, à informação, ao pluralismo político. E vamos fazer essa transição aí, influência histórica disso tudo na Constituição Federal. Ela consolidou esse sistema de direitos e garantias fundamentais e tornou eles em um núcleo imutável, conforme o parágrafo 4º do artigo 60 e seu inciso 4. Ao lado da forma federativa do Estado, da separação dos poderes, do voto direto, secreto, universal e periódico. Assim, o poder reformador, ou seja, o poder derivado, é proibido de abolir essas matérias. O reconhecimento do rol de direitos fundamentais não é exaustivo, conforme o parágrafo 2º do artigo 5º. A previsão de aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, conforme o parágrafo 1º, objetivou dar concretude e afastar a inefetividade constitucional. A garantia da inviolabilidade do domicílio e da honra, por sua vez, reforça a proteção contra o arbítrio estatal, em contraposição ao período militar. A separação de poderes, elemento presente desde as constituições anteriores, foi fortalecida pelo sistema de freios e contrapesos e a possibilidade de uma intervenção federal conforme o artigo 34. Ela foi mantida como um mecanismo excepcional para assegurar a integridade e a identidade jurídica da federação. E o que a gente conclui disso aqui? Os artigos do 1 ao 5 estabelecem as bases inegociáveis do Estado brasileiro, fundando a República na dignidade da pessoa humana e na separação dos poderes. Desse modo, o legado é a consagração de direitos e garantias fundamentais, incluindo mandado de segurança, inviolabilidade de honra e domicílio, e a imposição de limites materiais ao poder de reforma constitucional por meio das cláusulas pétreas. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Obrigado pela companhia e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as cláusulas pétreas.